Olá, gente. Bom, a pesquisa IPEC só colocou no papel aquilo que a gente já vinha percebendo, aliás, desde 7 de setembro, que o Bolsonaro começava a esvaziar, começava a derreter. Isso é um processo muito maior de transferência de votos de Ciro para Lula, de Tebet para Lula. Não é esse o fenômeno, é o Bolsonaro em si. E a tendência, é a coisa piorar. E mais do que isso, se no 7 de setembro já estava ali no próprio palanque, como lixo de campanha sobre o Bolsonaro, só o velho da van, não tinha general, não tinha Arthur Lira, não tinha o Pacheco, não tinha Fux, entendeu? Assim, mostrando que o Bolsonaro estava sendo jogado às traças. Ainda para piorar, ontem o clima lá era anti-bolsonarista, entendeu? Na posse da Weber no STF, mostrando que o cara está isso se isolando cada vez mais, ele está perdendo até a possibilidade de criar factóides de mídia, aquela coisa do Steve Bannon, de falar, cria qualquer situação aí, escândalo. Bolsonaro perdeu até essa capacidade de fazer uma frase imbecil para poder ocupar o espaço na mídia. Ele perdeu muito. Ele deixou de ser até o idiota exótico, o maníaco, com frases de um louco desvairado, de um cachorro louco. Nada disso. O Bolsonaro virou... Tá todo mundo entendendo que ele é bem profissional, tá? Ele é do baixo clero, logicamente que vai refletir o que ele... a capacidade intelectual dele pode transmitir em relação a isso. Mas o fato é que dentro desse contexto, e ele agora foi fazer um gracejo de querer fazer uma autocrítica muquirana, entendeu? A autocrítica dele, para você não lembrar até do William Vac ontem dizendo pro Lula, não quero parecer arrogante, qual arrogância maior do que essa? E ele insistindo com o Lula, um absurdo que ele falou sobre economia lá e sem base em nada, só na base do chute. Aliás, essa imprensa, parece que tem hora que se mistura com Paulo Guedes, com Bolsonaro, é uma mistura disso tudo, na base do chute, sem ter um critério. Aliás, a direita, como um todo, ela não tem nada, ela não tem projeto, ela não tem... Na verdade, se a gente pega a história ali, quando acaba o milagre brasileiro, o dinheiro do FMI, para de chegar no Brasil na ditadura, e o Brasil começa a entrar cair de ponta cabeça e termina ali com Figueiredo entregando o país, para os civis, com uma hiperinflação, e aí se amplia com o Sarney, porque segue a mesma linha de pensamento do neoliberalismo. Depois tem a do Collor, que piora isso, e o Collor joga isso lá em cima. Viu, o Fernando Henrique cria um plano que no final ele próprio confessa que se ele tivesse liberado o câmbio, como ele fez logo depois da reeleição, ele não seria reeleito. Ele fala isso para o Clinton, na frente de vários chefes de estados europeus. Ou seja, e aí depois você vai pegar o Lula e a Dilma, que fizeram um processo completamente diferente, e os números não mentem em relação à questão da economia, entendeu? Da Dilma muito bem no primeiro mandato dela, no segundo ela não teve, ela foi boicotada, ela foi sabotada, ela foi, entendeu? Fizeram um cerco em cima da mulher, barra pesada para derrubar, e todo mundo oferecendo mundos e fundos ao mercado, a empresário, de massacrar trabalhador. Não, a gente vai fazer tudo para vocês aumentarem o lucro nas costas dos trabalhadores, que é uma loucura. É uma coisa que eu sempre digo, se você tem um negócio e acha que o seu problema é o empregado, é o funcionário da empresa, fecha. Isso é um negócio falível, de imediato. A mão de obra, se o teu problema, esquece. Isso aí é coisa de maluco, de achar que você vai lucrar em cima do seu próprio funcionário. Isso é um negócio que não cabe na cabeça de ninguém. São muitas leis. Isso é uma mentira. Isso é um absurdo.
E eu estou falando, eu nunca fui funcionário de ninguém. Então eu nem... Pô, isso é uma leitura dos trabalhos. Não, dentro do mundo dos negócios, o que eu já vi de absurdo os caras falaram é um negócio assim, inacreditável. Além do que a primeira coisa que o cara aprende lá com o guarda-livro dele é perguntar como é que vai fazer para ele só negar. Esse é um fetiche até dos caras, entendeu? Bom, mas não é esse o assunto agora. O que eu quero dizer é o seguinte, toda essa estrutura, porque não é só o Bolsonaro. O Guedes teve um apoio logístico da mídia raro. Que horas que a mídia fez uma crítica a essa política que jogou 33 milhões de brasileiros na miséria? Sempre aquela coisa, culpa do Estado, né? Quer dizer, com coisa que um empresário qualquer vai acordar, sair para trabalhar preocupado em desenvolver o país porque tem que tirar aquele menino que ele viu no sinal vendendo bala, vendendo amendoim, o cara que ele vai passar na rua, dormindo na rua. Ele sabe que não é problema dele, ele não vai se preocupar com isso, inclusive porque o próprio negócio impede ele de pensar, ele tem que se salvar. Porque está achando que é brincadeira sobreviver com um negócio dentro desse sistema capitalista louco. Ele é o primeiro a ser engolido. Então ele nem tem tempo de pensar nada disso. Quem tem que pensar nisso é o Estado. E o Estado vai ter que prover isso. Até porque o Estado ele existe para cumprir esse papel. Quem paga a conta é a população. E o cara que não paga nada, que na verdade ele repassa os impostos todos do produto dele, ele quer o Estado menor, e o Estado menor que sirva a ele. Porque ele quer... Quer dizer, é uma coisa completamente sem pé na cabeça. Você não consegue entender como é que essa direita brasileira raciocina. Agora, o que você vê que ela realmente não raciocina, que ela bate na mesma tecla. Falsa moral. O William Vac ontem veio com essa história, o que o Bolsonaro tentou manter, ele teve que ficar quietinho, que o Lula deu uma enquadrada nele. Tá? Como o Lula ontem enquadrou o próprio Vac em relação a isso. E Petrolão, e Mensalão, um troço ridículo. Porque é ridículo. A mídia parece que não vai sair desse ridículo nunca. Como é que você tem um sistema ridículo? Não tem final da história. Porque você tem o seguinte no Mensalão. Você tem o corruptor, eles inventaram o corruptor, principalmente era o Zé Dirceu, o Genuíno e tudo mais. Mas não tinha um corrupto. Eles tinham que ter comprado mais da metade do Congresso, 250, sei lá, de tantos deputados, apareceu o nome de um. Mas quem que é o Mensalão comprava os deputados? Qual deputado? Diz um pra mim aí. Não tem. E pior, precisava comprar só a Câmara dos Deputados, não precisava comprar o Senado não, onde o Lula também não tinha maioria. Quer dizer, uma farsa que os caras largaram no meio. Sabe aquela novela da Globo que no último capítulo o cara não sabe como é que termina e começa a encaixar um troço no outro lá, vai um troço meio ajambrado mesmo? É isso. O do Moro, aquela cena dele pegar um papel em branco e dizer que está em branco. Um juiz dizer que está em branco para o Lula, fala, tem aqui um documento em branco, eu queria que você visse. E o Lula pergunta, o Lula, olha, quem assinou? Não, está em branco. Toma só isso, não vale nada, pô. Isso aí, papel higiênico, é a mesma coisa, pô. Como é que um cara desse faz isso? O judiciário não faz uma rebelião para caçar. Como é que esse cara é ser juiz? Tudo bem que ele tenha mentido que leu biografia de uma maneira ridícula. No próprio programa do Bial, que o Bial tentando ajudar o cara, ele me manda uma mancada daquela. Tem sentido nenhum, nada disso. Nada desse troço desse cara funciona. Ele chega na hora, o cara fala, não, eu não tô lembrado aqui de nenhuma agora. Ih, agora você me pegou, eu li muito, mas não lembro de nenhum título que eu li. Isso é ridículo. E a mesma coisa, eu tô com esse papel aqui, tá, ele vale como documento? Ah, olha só, não tem assinatura. Pô, você é juiz, está me apresentando um papel sem assinatura? Isso é crime, amigo. Você é o criminoso aqui. Que é isso? Como é que a mídia
ainda trata esse camarada, como eu vi o VAC lá, como se fosse, né, o herói nacional, que é a Lava Jato. Irmão, só tem bandido. É o que o Lula falou mesmo, vigarista. O juiz vigarista, o Lula falou e tem que falar sempre. Porra, então como é que é isso? Essa é a questão. Agora, o que está acontecendo, que as pessoas não estão querendo falar de uma maneira clara, é que, primeiro, nunca a sociedade comprou essa história. Tanto é que o Lula venceria o Bolsonaro em 2018, com toda a campanha da mídia. Né? Ele ajudou, né, basicamente a eleger a Dilma. Lula se reelegeu depois dessa farsa do mensalão, se reelegeu muito bem, termina com 87% de aprovação. A Dilma faz um primeiro mandato, o Lula ajuda ela a poder se eleger, faz um primeiro mandato fantástico, com o maior poder de compra do salário, com o menor nível de desemprego do país, ela com uma popularidade lá em cima. Aí depois começa aquela jogada, né, 2013, que tem de rolo aquela história ali, né, de manipulação braba, inclusive de mídia, né. Pouca gente fala, mas é bom te lembrar disso. A Globo só parou de passar aquelas manifestações à vista quando a favela entrou na brincadeira, na Barra da Tijuca, e passou fazendo um arrastão lá na Avenida dos Amigos. Os caras falaram, opa, se a moda pega isso aí, o pessoal, imagina o centro da cidade, ele descer a favela toda, e falou, meu irmão, é pra bagunça, então vamos aqui. Blá, 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 blá. A Leilani, na mesma hora, tirou do ar. E a polícia não chegou lá com bala de borracha, não, é tiro mesmo, favelado, atira na cabeça, para não estragar o couro. Essa era a linha desses caras. Então, há um processo todo que eles acham assim, não falou mais, a sociedade não esqueceu, não. Então o Lula venceria em 2018, juntou Bolsonaro e Moro, o que existe de mais podre na vida política desse país hoje, são a representação desses dois escroques. E aí o Lula estando preso, né? E aí o Bolsonaro com aquela história de facada para não ir a debate, porque se ele abre a boca, ia ser igual esses dias na Firjan, quando o cara faz uma pergunta primitiva sobre como é que melhoraria o financiamento para a produção. O cara não sabia responder, nem que era aquilo que o cara estava falando. Não sabia responder. Parece que ele não sabia o que é financiamento. Esse cara que a nossa elite colocou no poder. Então, eu acho que nós estamos diante de um caso de extremíssima realidade. Tá? O Bolsonaro hoje tentou fazer uma meia-culpa lá, não, hoje, né, será a declaração dele, dizendo que exagerou um pouco, porque a mídia estava no pé dele, piriri, sobre as declarações dele durante a Covid, eu não sou coveiro, aquele negócio de baixo nível, né? O Bolsonaro é baixo nível, entendeu? Ele não era subproduto do baixo clero à toa, um troço, entendeu? Que no desespero a direita foi, tanto é que a direita está até hoje no desespero, que você vê a entrevista do VAC requentando um monte de falácia, entendeu? E o Lula não deixou barato, entendeu? E nem tem que deixar barato, entendeu? Acabar com essa conversa fiada de esse falso moralismo, todo ele armado em cima de mentira. Então, o que o IPEC mostrou ontem? Mostrou que isso está todo ele de uma maneira, né, estruturada, né, numa tomada de consciência forte da sociedade, que é esse troço fora, ela quer varrer isso fora. Não é o bolsonarismo, não é esse direitismo, tá, de quinta categoria, tá, que não tem proposta de nada, não tem nada que dizer, desde que o Fernando Henrique tomou aquela lambada lá, saiu com a popularidade lá embaixo, que ele teve que sair pela porta dos fundos e lá jogar milho pro pombo lá em Paris, que a direita nunca mais se achou. É a última mentira que ela tinha contado para a população. E aí o que acontece? E daí em diante, ninguém quer comprar essa conversa. E aí vem o Temer, destrói o país junto com o Bolsonaro e reforça mais isso ainda. E acha que palavrone vai resolver isso. O IPEC está mostrando que não. Você tem sim uma parte da sociedade brasileira que é extremamente reacionária.
Esse mesmo eleitor do Bolsonaro aí é do Collor, entendeu? Então, o Collor não apoia o Bolsonaro à toa, é afinidade mesmo em relação a isso. Agora, alguns recortes vão mostrando que o Bolsonaro foi perdendo território onde ele achou que conseguiria. Falso, religioso, que anda com 3 oitão na cintura, que o Deus dele é um Deus assassino, miliciano. É isso, coisa nesse nível. Agora mesmo sai a notícia que, porra, a milícia tomou metade do Rio de Janeiro, território do Rio. Isso é uma loucura com o Bolsonaro, o troço piorou muito. Arma para tudo quanto é lado no país. Aliás, o Bolsonaro tá armando o tráfico como ninguém, entendeu? Dizendo que tá vendendo arma para cidadão se defender quer dizer, lobista, sem vergonha, todo mundo sabe como é que trabalha aquela família. Então, tudo isso junto deu no que deu. A gente está chegando num processo de extrema desqualificação e ninguém sabe exatamente em que tudo isso vai dar. Só sabe de uma coisa: o Bolsonaro vai derreter ainda mais. E o Lula vai ganhar no primeiro turno, sim, com uma folga bem maior do que ontem o IPEC mostrou. Eu já vinha alertando isso aqui, o que a gente já sente no ar, que as pessoas estão até aqui, com essa história de Bolsonaro, de essa direita, tudo foi embora. Bom, gente, eu paro aqui e peço a vocês que gostaram, né, que dêem um like, que se inscrevam no canal que não se inscreveram, e que aqueles que puderem colaborar com o nosso trabalho aqui do blog Antropofagista, o canal do blog, e leiam as matérias também lá, que a gente tem colocado lá, que tem muito boas matérias. E aqueles que puderem colaborar, tanto com o canal quanto com o blog, aqui embaixo tem o número da conta e o número do Pix. Qualquer valor acima de R$1 é uma festa aqui. Tá bom, gente? Amanhã nós estamos de volta. Abração para todo mundo.